Aos 79 anos, Barry Gibb finalmente revela a verdade sobre Roy Orbison. Barry Gibb, cujo nome de batismo era Barry Allen Crompton. Gibb nasceu em 1º de setembro de 1946 em Douglas, na Ilha de Man, e é uma das figuras mais influentes e marcantes da história da música popular. Ele era o segundo de 5 filhos de Hugh e Barbara Gibb, e desde cedo ficou claro que Barry estava destinado a uma vida na música. Seu talento natural para melodias e seu instinto para compor canções o destacavam, e ainda adolescente ele já estava lançando as bases do que mais tarde se tornaria a lendária banda Bee Gees. Junto com seus irmãos gêmeos mais novos, Robin e Maurice Gibb, Barry se mudou com a família para Redcliffe, Queensland, Austrália, no final da década de 1950. Foi ali que os rapazes começaram a chamar a atenção como artistas apresentando-se localmente, aprimorando suas harmonias vocais que mais tarde definiriam seu som. Barry rapidamente se destacou como o pilar criativo do grupo, não apenas como vocalista principal, mas também como seu principal compositor. Sua voz, em falsete, se tornaria icônica posteriormente, mas, mesmo nos primeiros anos, sua habilidade para criar letras emocionantes e melodias memoráveis era inegável. Na década de 1960, a família Gibb retornou à Inglaterra em busca de maiores oportunidades na música, e foi em Londres que os Bee Gees alcançaram sua primeira onda de estrelato internacional. Canções como New York Mining Disaster, 1941, To Love Somebody e Massachusetts os consagraram como um dos principais grupos vocais da época. Essas faixas destacaram a força de Barry como compositor capaz de equilibrar narrativa e emoção, e sua habilidade de se conectar profundamente com o público de diferentes gerações. Na década de 1970, os Bee Gees se reinventaram, e Barry foi fundamental nessa transformação. Com a ascensão da disco music, o falsete característico de Barry, presente em sucessos como Stayin' Alive, Night Fever e How Deep Is Your Love, tornou-se a essência da época. A contribuição do grupo para a trilha sonora de Saturday Night Fever os transformou em ícones culturais e consolidou seu lugar na história da música. A trilha sonora vendeu dezenas de milhões de cópias em todo o mundo, conquistando prêmios Grammy e eternizando a ligação dos Bee Gees com a era de ouro da disco music. A voz poderosa e a incomparável habilidade de composição de Barry o tornaram uma das figuras mais reconhecidas e respeitadas da música. Em 2001, os lendários Bee Gees encerraram um capítulo monumental na história da música com o lançamento daquele que seria seu último álbum de estúdio, Islands in the Stream. Este projeto imerso nas harmonias características do grupo e na narrativa emocional simbolizou o culminar de décadas de trabalho inovador que já havia remodelado o panorama da música pop, disco e rock. No entanto, para Barry Gibb, o fim dos Bee Gees como banda não marcou o fim de sua criatividade. Foi, de muitas maneiras, o início de uma nova era profundamente pessoal e ricamente colaborativa. No ano seguinte, em 2002, Barry entrou em estúdio com ninguém menos que Michael Jackson, um amigo e ícone da indústria musical. Juntos gravaram o single All in Your Name, uma canção que nasceu do respeito mútuo e do desejo compartilhado de usar a música como uma voz de união e amor. A faixa serviu como um lembrete comovente do vínculo entre duas das figuras mais influentes da música moderna, combinando o calor inconfundível de Barry com a energia dinâmica de Jackson. Os fãs aclamaram a colaboração como um encontro histórico de lendas que destacou a relevância contínua de Barry em um cenário musical em rápida evolução. Conforme a década avançava, Barry direcionou seu foco para projetos mais intimistas e pessoais. Um dos momentos mais tocantes desse período aconteceu quando ele contribuiu com vocais de apoio em Living in the Rain, um single lançado por seu filho Steve Gibb. Esse gesto não foi apenas um ato de apoio, mas também uma prova do profundo orgulho de Barry em ver seus filhos darem continuidade ao legado artístico da família.
Ao mesmo tempo, o próprio Barry continuou a criar material inédito, lançando canções emocionantes como Drown on the River, Grey Ghost e Daddy's Little Girl. Cada uma dessas faixas revelou uma faceta diferente de sua arte, seja através de narrativas com raízes na música americana, baladas introspectivas ou expressões ternas da paternidade. Em 2007, Barry consolidou ainda mais seu papel como um respeitado veterano da música ao se juntar ao painel de jurados do American Idol durante a 6ª temporada. Para milhões de telespectadores, vê-lo orientar artistas aspirantes foi pura inspiração. Sua presença trouxe não apenas credibilidade, mas também calor humano e sabedoria, enquanto ele encorajava jovens talentos a perseguirem seus sonhos com a mesma paixão que o levou de suas origens humildes na Austrália ao estrelato internacional. Este papel apresentou Barry a uma nova geração de fãs que talvez só conhecessem os Bee Gees por reputação, permitindo-lhes ver em primeira mão a humanidade e o talento artístico do homem por trás dos sucessos. Além dos Bee Gees, Barry também demonstrou uma extraordinária capacidade de compor e produzir para outros artistas. Ele escreveu sucessos para lendas como Barbra Streisand, Dolly Parton, Kenny Rogers, Diana Ross e Dionne Warwick, entre muitos outros. Sua versatilidade como compositor mostrou que ele conseguia criar sucessos em diversos gêneros pop country e R&B, sempre com a mesma sensibilidade e genialidade musical que definiam suas próprias performances. Apesar de tragédias pessoais incluindo as perdas dolorosas de seus irmãos, Maurice em 2003 e Robin em 2012, Barry continuou a levar adiante o legado dos Bee Gees com graça e força. Ele enfrentou esses momentos difíceis com resiliência, frequentemente falando de seus irmãos com amor e reverência, enquanto também continuava a honrar sua memória através da música. Sua capacidade de perseverar e manter-se fiel à sua arte o tornou não apenas um músico consagrado, mas também um símbolo de resiliência e dedicação. A carreira de Barry abrange mais de 6 décadas, e nesse período ele vendeu centenas de milhões de discos, recebeu inúmeros prêmios e foi reconhecido com algumas das maiores honrarias da indústria musical. Em 1997, os Bee Gees foram incluídos no Hall da Fama do Rock and Roll e o próprio Barry foi condecorado cavaleiro em 2018 por seus serviços à música e à filantropia, tornando-se Sir Barry Gibb. Esses reconhecimentos apenas reforçam o que os fãs sempre souberam, que as contribuições de Barry Gibb para a música são atemporais e imensuráveis. Em 22 de agosto de 1966, Barry Gibb, então uma estrela em ascensão que começava a ganhar reconhecimento como membro dos Bee Gees ao lado de seus irmãos, deu um passo importante em sua vida pessoal ao se casar com Maureen Bates. Naquela época, Barry ainda era um jovem no final da adolescência, conciliando as exigências da carreira musical com as responsabilidades da vida de casado. Maureen, que fizera parte do mundo de Bowie, antes da fama meteórica da família, representava uma ligação com um estilo de vida mais tranquilo e realista do que aquele que ele logo experimentaria como celebridade internacional. O casamento deles, no entanto, não estava destinado a durar. As pressões da carreira em ascensão de Barry na indústria musical, combinadas com os desafios de se adaptar à vida de casado tão jovem, exerceram uma enorme pressão sobre o relacionamento. Apesar dos esforços para fazer o relacionamento funcionar, a união provou ser de curta duração. Após menos de 4 anos juntos, Barry e Maureen se divorciaram, encerrando esse capítulo inicial de sua jornada pessoal. Embora o relacionamento não tenha durado, marcou um período importante na formação de Barry, enquanto ele aprendia a equilibrar a intensa atenção da fama com as complexidades do amor e da responsabilidade pessoal. Apenas alguns anos depois, Barry Gibb encontraria o amor verdadeiro. Em 1º de setembro de 1970, no dia do seu 24º aniversário, Barry contraiu matrimônio com Linda Gray, uma ex-rainha da beleza inglesa que havia sido coroada.
Miss Edimburgo, um casamento que definiria o resto de sua vida. Linda era admirada, não apenas por sua beleza estonteante, mas também por sua inteligência, elegância e apoio incondicional. Desde o início, Barry e Linda compartilharam uma forte conexão e seu casamento se tornaria uma das parcerias mais duradouras do mundo do entretenimento. Diferentemente de seu primeiro casamento, essa união proporcionou a Barry uma base de estabilidade e apoio inabalável. Algo que se provou inestimável à medida que ele e seus irmãos alcançavam patamares ainda maiores de fama na década de 1970 com o domínio global dos Bee Gees. Juntos, Barry e Linda construíram uma família grande e amorosa. Foram abençoados com 5 filhos e cada um deles trouxe alegria e riqueza às suas vidas. O primeiro filho, Stephen, seguiu os passos do pai e trilhou uma carreira na música, tornando-se um guitarrista e compositor respeitado, chegando até a se apresentar ocasionalmente com o pai e os tios. O segundo filho, Ashley, escolheu um caminho mais tranquilo longe dos holofotes, concentrando-se em interesses pessoais e na vida familiar. O terceiro filho, Travis, também viveu de forma mais reservada, demonstrando como os filhos de Barry e Linda tiveram a liberdade de trilhar seu próprio caminho sem serem ofuscados pelo legado imponente do pai. O filho caçula, Michael, recebeu o nome em homenagem ao falecido astro pop Michael Jackson, refletindo a amizade e a admiração de Barry por ele. Por fim, a única filha do casal, Alexandra, trouxe equilíbrio à família, sendo muito querida por Barry e Linda, por ser a caçula e a única menina entre seus 4 irmãos. Ao longo dos anos, Barry frequentemente falava sobre a importância de Linda e dos filhos para ele. Apesar da agenda exigente como músico, compositor e artista de renome mundial, Barry sempre enfatizou a importância da família. Linda se tornou seu porto seguro durante os altos e baixos turbulentos da vida, sob os holofotes. O casamento duradouro deles foi um raro exemplo no mundo do entretenimento de uma união que não só perdurou, como se fortaleceu com o tempo, proporcionando a Barry o amor, a lealdade e a estabilidade que o ajudaram a construir uma carreira que abrangeu mais de 6 décadas. Por décadas, Barry Gibb, o último membro sobrevivente dos Bee Gees, carregou o peso tanto do incrível legado musical de sua família, quanto das amizades que construiu com alguns dos maiores artistas do século XX. Entre essas figuras lendárias estava Roy Orbison, um homem cuja voz inconfundível, óculos escuros e presença misteriosa lhe renderam um lugar único na história do rock and roll. Agora, aos 79 anos, Barry Gibb se abriu de forma profundamente pessoal sobre o que Roy Orbison realmente significou para ele, não apenas como um colega artista, mas como uma fonte de inspiração e amizade que moldou sua própria trajetória na música. Roy tinha uma das vozes mais extraordinárias que já ouvi na vida, disse Barry. E não era só o canto. Era quase como se ele estivesse tirando algo dos céus. Você podia sentir cada grama de dor, alegria e saudade naquela voz. Ninguém conseguia fazer o que Roy fazia. Barry Gibb se lembra vividamente de como, quando jovem, crescendo com seus irmãos Robin e Morris, a música de Roy Orbison não era apenas popular. Era uma revelação. Enquanto Elvis Presley acendeu a chama para muitos artistas, aspirantes canções de Orbison, como Crying, Only the Lonely e Oh, Pretty Woman, mostraram a Barry e a inúmeros outros o quão poderoso poderia ser expressar emoções cruas em música. As canções de Roy não eram apenas cativantes, eram comoventes, recordou Barry. Ele tinha um jeito de cantar sobre solidão e perda que fazia você sentir como se ele estivesse contando a sua própria história. Acho que todo artista, no fundo, sempre busca esse tipo de honestidade. Mas a admiração de Barry ia além da música. Ele se lembra da primeira vez que conheceu Roy Orbison, pessoalmente descrevendo o momento como surreal e, ao mesmo tempo, humilhante. Roy era muito quieto fora do palco, explicou Barry. Ele não era uma daquelas personalidades extravagantes quando as luzes se apagavam. Ele era gentil, educado, até mesmo tímido. E então, de repente, se aproximava do microfone e se transformava em um gigante.
Era como presenciar uma transformação, presenciar uma. Isso sempre me impressionou. Ao longo dos anos, os Bee Gees e Roy Orbison se cruzaram diversas vezes na indústria musical e Barry disse que esses encontros sempre deixaram uma impressão duradoura. Roy nunca demonstrou qualquer tipo de ego. Neste ramo, é preciso entender que é muito fácil as pessoas se deixarem levar pela própria lenda. Mas Roy não precisava dizer muito. Ele deixava sua música falar por si, e na minha opinião, isso o tornou ainda mais poderoso. Barry também mencionou como a carreira de Orbison teve altos e baixos, assim como aconteceu com os Bee Gees. Depois de dominar as paradas musicais no início dos anos 1960, Roy enfrentou tragédias pessoais e um período em que sua música teve menos sucesso comercial. Mas então chegou o final da década de 1980, quando Orbison encontrou um novo público por meio de colaborações como com os Traveling Wilburys, ao lado de Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne e George Harrison. Ver Roy fazer esse retorno foi incrível, disse Barry. Foi como se o mundo finalmente tivesse percebido o que alguns de nós já sabíamos há muito tempo, que Roy era atemporal. Sua voz não envelheceu, seu talento artístico não se desvaneceu. Pelo contrário, ele se tornou ainda mais poderoso com o tempo, especialmente para Barry. Ver Roy ressurgir foi inspirador e agridoce, principalmente porque Orbison faleceu repentinamente em 1988 aos 52 anos. Fiquei devastado quando soube da notícia, admitiu Barry. Senti como se o mundo tivesse perdido um de seus maiores tesouros. E também me senti pessoalmente grato por ter vivido em uma época em que pude ouvi-lo cantar ao vivo, em que pude conhecê-lo, em que pude chamá-lo de amigo. Olhando para trás, Barry Gibb reflete sobre o quanto a influência de Roy Orbison ainda persiste em sua própria música e no mundo da cultura popular em geral. Toda vez que entro em um estúdio, uma parte de mim se pergunta: será que Roy aprovaria isso? Será que ele acharia isso real? Porque Roy nunca fingiu nada. Esse é o legado que ele deixou para todos nós. Em suas considerações finais, Barry resumiu seus sentimentos sobre Orbison com palavras ternas e reverentes. Roy não era apenas um cantor. Ele era uma emoção, um espírito, algo maior do que todos nós. Ele me ensinou que a música não é sobre exibicionismo, é sobre a verdade. E por isso serei eternamente grato a ele. Aos 78 anos, as palavras de Barry Gibb servem tanto como uma homenagem quanto como uma confissão. Após décadas de fama, perdas e superação, sua admiração por Roy Orbison brilha com uma clareza que só proporciona. É o tipo de verdade que une dois legados. Um pertencente ao homem dos óculos escuros e o outro ao último irmão sobrevivente dos Bee Gees, que ainda carrega a tocha da honestidade, da melodia e da memória.